Professor Vitor Poleiro na voz, suave, como é que vocês estão? Beleza? Hoje uma aulinha mais tranquilinha, uma aulinha para começar a geometria. Eu fiz um post lá no meu Instagram, perguntei o que vocês queriam saber, né? Quais assuntos vocês queriam aqui. E bastante gente falou de geometria, então vamos começar com geometria. Mas é bem o comecinho, bem na paz de Cristo, bem de boa. Então, se você gostou, se você curtir, já deixa seu like, compartilha, manda para um amigo, manda para o inimigo, manda para todo mundo, vamos disseminar a ideia, beleza? E que isso é muito importante para mim, fechou? Então é isso. Aula de hoje é sobre entes geométricos e é uma aula que não tem muita conta, não tem nada, é só apresentando para vocês a primeira parte da geometria, beleza? Então vamos lá. Apresentação. Eu vou colocar-me aqui para a gente conseguir falar. Beleza. Então, apresentação. Entes ou entes geométricos são a parte da geometria de onde se originam todos os outros elementos. Em termos menos técnicos, são os responsáveis por originar toda figura ou elemento geométrico. Temos três entes geométricos, certo? Então, o que é ente? Ente é exatamente isso, é da onde surge toda a geometria, certo? Geometria é o estudo do espaço, então tudo que forma o espaço, figuras, elementos, retas, planos e tudo mais, são originados por esses três entes, que são ponto, reta e plano. Tudo bem? Então, esses três entes dão origem, são pais, vamos dizer assim, pais e mães, né? De todos os elementos da geometria euclidiana. E não euclidiana também. Tudo bem? Então, vamos começar falando do ponto, tá bom? O ponto, ele é representado assim, ó. Isso aqui é uma representação. Professor, como assim uma representação? Uma representação é assim que a gente reconhece um ponto. Você olha para isso e fala, isso é um ponto. Ô professor, mas isso aí é um ponto, né? Na verdade, não, tá? Essa é uma representação de um ponto. Isso é um círculo, muito pequeno, mas é um círculo. Porque o ponto, propriamente dito, ele é adimensional. Professor, o que é adimensional? Adimensional significa que ele não tem tamanho. Opa, perdão. Não tem tamanho. Certo? O ponto, ele dá a ideia de lugar na geometria analítica, né? Ele dá a ideia de lugar. Então, ele precisa ser extremamente exato. Se ele precisa ser extremamente exato, ele não pode ter tamanho. Ele não tem tamanho nenhum. Nem comprimento, nem largura, nem profundidade, nada. Certo? Então, o ponto ele é adimensional. Como que a gente representa o ponto? Né? Como que a gente denomina o ponto? A gente denomina o ponto com letras maiúsculas e eu vou chamar de latinas, tá bom? Que são as letras que a gente escreve normalmente, são as letras que a gente usa normalmente, tá bom? É assim que a gente denomina o ponto. Então, por exemplo, se eu quero falar o ponto 2, 3, eu chamo assim, ó, o ponto P 2, 3, sendo que esse P é maiúsculo. Tudo bem? Sempre letra maiúscula e latina. Tudo bem? O ponto é isso. Não tem muito o que dizer. Ele dá uma ideia de lugar. Vou colocar aqui em cima, só para vocês saberem que ele dá uma ideia de lugar. Uma localização exata, exatamente um ponto. Tudo bem? Então é isso. Sobre o ponto também a gente pode falar que ele, na localização, no plano cartesiano, ele está assim, ó, por exemplo. Opa, perdão. Ele está assim. Certo?
Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. E um ponto pode estar aqui, por exemplo. Certo? Esse é o ponto X e Y. E a gente chama esse ponto dessa maneira. Ponto P maiúsculo, X, ponto vírgula, Y. Tanto faz se você colocar ponto vírgula ou vírgula, tá bom? Mas como a gente às vezes trata com números decimais, eu prefiro colocar ponto vírgula. Tudo bem? Beleza, reta. O que é reta? Né? Reta, ela é formada por dois pontos. Quando eu tenho dois pontos, eu posso determinar uma única reta. Como assim? Por exemplo, vou tentar aqui, tá, gente? Aqui no tablet é difícil. Eu tenho esses dois pontos aqui. Vou fazer esse pontão grande só para você ver. Eu tenho esses dois pontão aqui e eu só tenho uma reta, né? Essa reta aqui que liga os dois pontos, certo? Não tem nenhuma outra reta que passe por esses dois pontos, tudo bem? Então, é uma reta formada por dois pontos. Outra coisa, a reta, ela tem uma dimensão. Ela tem uma dimensão. Que dimensão que é? É o comprimento. Comprimento. Que no caso da reta é infinito, certo? Então, a reta, ela é infinita. Melhorei minha letra, hein? A reta, ela é infinita, tudo bem? Ela não tem fim. Então, ela começa aqui, a gente faz a reta assim, e geralmente a gente coloca reticências, que ela continua para cá e continua para cá. Ela é infinita, tudo bem? Se a gente corta no meio, né? Se a gente corta no meio aqui, a gente tem uma reta. E se a gente tem um pedaço, ou seja, ela começa aqui e termina aqui. Isso aqui é o que a gente chama de segmento de reta. Tudo bem? Gostaram do meu bonequinho? Bonito, né? Merece like, não merece? Compartilhamento? Claro que merece. Tudo bem? Segmento de reta. Beleza, gente? Suavão, né? Ainda não acabou reta, não. Vamos para a próxima. Como que a gente denomina a reta? Opa, perdão. A gente denomina com letras minúsculas e latinas. Por que eu uso a palavra latina? Porque eu prefiro, só para ficar mais próximo da gente, tá bom? Letra minúscula e latina. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta, vou fazer um plano cartesiano aqui. Tem uma reta aqui assim, aqui é o plano, né? Você já sabe que aqui é o x, aqui é o y. E eu tenho uma reta aqui assim. Ficou torta essa reta. Tem uma reta aqui assim. Ela é infinita para cima, é infinita para baixo. Eu chamo ela de reta R. E esse R é minúsculo. Tudo bem? Então, gente, a gente tem três posições relativas de reta. A primeira são as retas paralelas, que são as retas que nunca se cruzam, certo? Então, são aquelas retas que elas são assim, ó, por exemplo. E como que a gente nota isso, né? Denomina isso? A gente denomina isso assim, ó. R é paralela a S. Tudo bem? Dessa forma. Também a gente tem as retas que a gente chama de retas
concorrentes. Concorrentes, tá? Que elas são aquelas que se cruzam, tá bom? E a gente denota assim, ó, R é concorrente de S. Tudo bem? Elas se cruzam uma vez só, não tem como cruzar mais que uma vez porque reta é reta, né? Dentro de concorrente, vou até fazer de verde, dentro de concorrente a gente tem as retas, retas perpendiculares. Que são as que se cruzam também, só que elas se cruzam formando 90 graus. Então, R é perpendicular a S. E uma que eu só vou falar, que a gente não vai usar muito agora, são as retas reversas. As retas reversas, elas não têm uma notação, tá? Mas vou aumentar minha tela para explicar para você, tá? Então a reta reversa ela é assim, ó. O que acontece? A reta reversa, a gente tem as duas paralelas, certo? As duas paralelas assim. A gente tem as concorrentes que estão no mesmo plano se cruzando, assim, né? Ou assim, que são as perpendiculares. E a gente tem a reversa. A reversa são as concorrentes, só que cada uma em um plano. Então, por exemplo, essa aqui está na frente do meu rosto. E essa aqui está bem pertinho da webcam aí de vocês. Deve até estar desfocando, mas tudo bem. Elas se cruzam. Talvez na visão de vocês sim, mas na verdade não, porque está cada uma em um plano. Tudo bem? Essa está no plano de trás, essa está no plano da frente. Então elas são reversas. Tudo bem? Deixa eu voltar a minha tela para o lugar. Tudo bem, gente? E essas são as 3 posições relativas. Perpendiculares, concorrentes, perdão, paralelas e reversas. E dentro das concorrentes tem as perpendiculares. E o último ente geométrico que a gente vai ver, certo? O último ente geométrico que a gente vai ver é plano. Tudo bem? Plano é o último ente geométrico que a gente vai ver. Então, o plano ele tem 2 dimensões. Tem 2 dimensões, né, que é a altura, o comprimento, largura. E essas 2 dimensões são infinitas também. Infinitas. Que nem a reta. A reta tinha uma só que era infinita. O plano tem 2, né, ou todas que são infinitas. Então o plano, por exemplo, ele é assim, ó. Só que ele é infinito para cá, 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 ele é infinito para todos os lados, né? Esse é o plano, tudo bem? Como que a gente denomina o plano? Com letra grega, tá bom? Letra grega. Por exemplo, esse aqui é o plano alfa. E uma coisa muito importante, que um plano, do mesmo jeito que a reta é formada por 2 pontos, o plano é formado por 3 pontos. Por isso que quando a gente tem uma cadeira e ela tem 4 pés, né, que é uma cadeira normal que tem 4 pés, ela pode ficar bamba, né, porque ela está em 2 planos. Se você tem uma cadeira ou um banco de 3 pés, certo? Eu aposto o meu salário que ele nunca vai ficar bambo. Nunca. Nunca vai ficar bambo. Ele pode desmontar, quebrar, isso é outra coisa. Mas ficar bambo ele nunca vai ficar. Nunca. Tudo bem? Porque ele vai estar apoiado em 3 planos, e 3 pontos, perdão. E 3 pontos formam um único plano. Tudo bem? E é isso, gente. A aula de entes geométricos, eu dei uma aula só de 18 minutos,
né? 18 não, vai dar menos porque eu vou editar ainda, mas é uma aula bem bruta mesmo. É uma aula forte, mas é uma aula mais tranquila, que não tem conta, que é mais conceito e tudo mais, mas que ajuda muito na parte de início de geometria, certo? A gente, nas próximas aulas de geometria, a gente vai ver ângulo, triângulo, que é uma matéria forte. Provavelmente eu vou fazer mini curso de triângulo. E é isso. Fechou? Então tamo junto aí. Muito obrigado. Deixa seu like. Não esquece de deixar seu like, por favor. Deixa seu like, curte, compartilha e etc. Se inscreve no canal, não custa nada, me ajuda, tá bom? Ajuda o Pretão, ajuda nós, tá? E é isso. Fechou? Então, um grande beijo e é nóis.